Alberto Santos Dumont nasceu em 1873, na Fazenda Cabangu, no coração de Minas Gerais. Filho de fazendeiros de café, cresceu cercado pela beleza natural e pelo trabalho duro da vida no campo. Mas desde pequeno, o Alberto mostrava uma curiosidade enorme por máquinas e engenhocas. O pai dele, o seu Henrique Dumont, era conhecido por ser um homem inventivo, sempre trazendo novidades tecnológicas para a produção de café. Essa atmosfera de inovação na fazenda foi como uma semente para a paixão do Santos Dumont pela mecânica. A imensidão do céu mineiro e o voo livre dos pássaros fascinavam o jovem Alberto. Ele podia passar horas a fio observando-os, sonhando em um dia poder voar como eles. Os livros de ficção científica do Júlio Verne também alimentavam a imaginação dele, levando-o para um mundo de máquinas voadoras e viagens extraordinárias. Aos 7 anos de idade, ele já construía seu primeiro brinquedo voador, um balãozinho de papel impulsionado pelo calor de uma vela. A Fazenda Cabangu, com seus engenhos e moinhos, era um verdadeiro parque de diversões para o pequeno inventor. Ele desmontava e montava tudo o que podia, buscando entender como as coisas funcionavam por dentro. Em 1891, aos 18 anos, Santos Dumont decide se mudar para Paris, que naquela época era o centro mundial da inovação tecnológica. A cidade estava em plena efervescência, com novas invenções surgindo a cada esquina. Lá, ele se dedicou de corpo e alma a estudar física, mecânica e aerostática. Ele frequentava aulas, lia livros e conversava com outros inventores. A Cidade Luz fervilhava de novas ideias e invenções, e a atmosfera era eletrizante. Era o ambiente perfeito para o Santos Dumont perseguir seu sonho de voar. Ele passava horas em seu pequeno ateliê, experimentando e criando. Seus primeiros experimentos foram com balões, que ele acreditava serem a chave para conquistar os céus. Tentando aprimorar a dirigibilidade dessas aeronaves, ele enfrentou muitos desafios. Ele não queria um balão que se movia só com o vento, mas sim uma aeronave que pudesse ser controlada. Ele queria controlar a direção e a altitude, algo que ninguém havia conseguido antes. Com muita determinação e engenhosidade, ele não desistiu diante das dificuldades. Ele projetou e construiu vários dirigíveis, cada um mais avançado que o anterior, sempre buscando a perfeição. Cada novo modelo trazia melhorias significativas, fruto de sua incansável dedicação. Seus projetos inovadores chamaram a atenção da sociedade parisiense, que via nele um verdadeiro gênio. E o Santos Dumont rapidamente se tornou uma figura conhecida e admirada, um símbolo de inovação e coragem. No dia 19 de outubro de 1901, Santos Dumont realiza um feito histórico que o consagra como um dos pioneiros da aviação. Ele se preparou meticulosamente para esse momento, enfrentando desafios técnicos e climáticos. A bordo do seu dirigível número 6, ele contorna a Torre Eiffel com uma habilidade impressionante. O dirigível, uma maravilha da engenharia da época, foi projetado e construído por ele mesmo. Imaginem só a Torre Eiffel, um marco da engenharia moderna, e o Santos Dumont voando ao redor dela diante de uma multidão de espectadores. A cena era quase surreal, com o dirigível flutuando graciosamente no céu parisiense. A ousadia e a precisão dele impressionaram o mundo inteiro. As pessoas ficaram maravilhadas com a capacidade de controle e a estabilidade do dirigível. O voo, que durou pouco mais de 29 minutos, mostrou para todos o potencial dos dirigíveis como aeronaves controláveis. Esse feito abriu portas para novas possibilidades na aviação. A imprensa francesa o apelidou de Le Petit Santos, reconhecendo sua genialidade e a importância da sua conquista. Ele se tornou uma celebridade instantânea,
com seu nome estampado em jornais e revistas. A partir daquele dia, Santos Dumont se tornou um símbolo da era da aviação, inspirando outros sonhadores a desafiarem os limites do céu. Sua coragem e inovação continuam a ser lembradas e celebradas até hoje. Seção 5. Os irmãos Wright, pioneiros, além do Atlântico. Enquanto Santos Dumont conquistava os céus da Europa, do outro lado do oceano, nos Estados Unidos, os irmãos Wilbur e Orville Wright também se dedicavam à conquista do ar. Os Wright, que trabalhavam como mecânicos de bicicleta, buscavam desenvolver uma máquina voadora mais pesada que o ar, diferente dos balões e dirigíveis. Eles fizeram diversos experimentos com planadores, estudando a aerodinâmica e o controle de voo. E no dia 17 de dezembro de 1903, realizaram 4 voos curtos em Kitty Hawk, na Carolina do Norte. Esse feito, considerado o primeiro voo controlado de uma aeronave mais pesada que o ar, marcou um passo crucial na história da aviação. Seção 6. O voo do 14 bis, um salto para a história. Após o sucesso com os dirigíveis, Santos Dumont voltou suas atenções para a criação de um aparelho mais pesado que o ar. Inspirado pelos pássaros, ele projetou o 14 bis, um biplano de estrutura metálica e asas de seda. No dia 23 de outubro de 1906, no campo de Bagatelle, em Paris, o 14 bis realizou seu primeiro voo oficial. Imaginem a cena. Uma multidão entusiasmada assistindo ao vivo, enquanto o avião percorre 60 metros a uma altura de 3 metros. Este voo, embora curto, representou um marco na história da aviação. Foi o primeiro voo homologado de um avião na Europa, realizado publicamente e com a presença de autoridades. Seção 7. A disputa pelos céus. Santos Dumont versus Wright. A partir dos feitos de Santos Dumont e dos irmãos Wright, iniciou-se um debate acirrado sobre quem seria o verdadeiro pai da aviação moderna. Enquanto os Wright realizaram o primeiro voo controlado em 1903, em Kitty Hawk, seu feito foi questionado por alguns por não ter testemunhas e ocorrer em segredo, longe dos olhos do público. Santos Dumont, por outro lado, sempre prezou pela demonstração pública de suas criações, realizando voos diante de grandes multidões. Seus voos eram realizados diante de multidões e documentados pela imprensa, garantindo ampla cobertura e reconhecimento, tornando-se assim um símbolo da conquista do ar e um ícone da aviação. A controvérsia sobre a paternidade do voo se estende até os dias de hoje, com debates fervorosos entre historiadores e entusiastas. Com defensores apaixonados de ambos os lados, a discussão continua viva e intensa. Independentemente de quem tenha sido o primeiro a voar, é inegável a contribuição de ambos para o desenvolvimento da aviação, marcando o início de uma nova era nos céus. Seção 8. Um céu de tristeza. Anos finais e legado. Após anos dedicados à aviação, Santos Dumont se afastou do mundo que o consagrou. Abatido pela esclerose múltipla e pela utilização de aviões na Primeira Guerra Mundial, retornou ao Brasil em 1928. A doença o debilitava física e emocionalmente, e a visão da guerra aérea o deixou profundamente desiludido. Ele sonhava com um futuro em que a aviação unisse as pessoas, não as destruísse. Em 23 de julho de 1932, no auge da Revolução Constitucionalista, Santos Dumont faleceu no Guarujá, São Paulo. Sua morte causou comoção nacional e o Brasil inteiro lamentou a perda de seu grande inventor. Seção 9. As asas da lembrança. Santos Dumont, eterno visionário. Apesar da tristeza de seus últimos anos, o legado de Santos Dumont segue inspirando gerações. Sua ousadia, criatividade e paixão pelo voo o consagraram como um dos grandes nomes da história da aviação.
No Brasil, ele é celebrado como herói nacional, tendo seu nome eternizado em ruas, escolas, aeroportos e monumentos. O Dia do Aviador, comemorado em 23 de outubro, é uma homenagem ao seu pioneirismo. A história de Santos Dumont nos ensina que a persistência, a ousadia e a crença nos sonhos são capazes de transformar o mundo. Suas criações revolucionaram a forma como nos locomovemos e abriram caminho para a era da aviação moderna.